Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da série 3 dicas em 30 minutos. O que são essas lives? Em homenagem ao Dia do Personal Organizer, que foi agora dia 3 de outubro, estamos fazendo 9 lives nesses 5 dias, de segunda até sexta-feira, falando sobre alguns temas ligados à organização e produtividade. E agora à noite, a nossa live vai ser com a Kalinka Carvalho, que eu já vi que ela entrou aqui, já vou chamar. E nós vamos para falar uma coisa muito comum, da nossa baguncinha digital. Onde está a sua bagunça? Eu já vou chamar a Kalinka, porque a gente só tem meia hora, então vamos lá. E ela entrar. Oi, Carla, seja bem-vinda. Boa noite! Oi, olá, mentora. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo, você? Tá tudo ótimo, maravilhoso. E aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo. Muito Então tá bom. obrigada por ter aceitado aí o convite, né, dessa nossa maratona que tá esse mês de outubro, muitos Esse mês de compromissos, outubro tá né? puxado. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Gostei da Ah, ideia. valeu, obrigada. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Então tá. Boa noite, pessoal. Eu sou Kalinka Carvalho, sou consultora em organização e produtividade há 10 anos. Completei aqui agora 10 anos no mercado, agora em julho, né? Eu fui uma das responsáveis pelo lançamento do Dia da Personal Organizer, dia 3 de outubro de 2015, quando eu fazia parte do comitê de comunicação da Ampop, então isso é um marco pra gente aqui, né? E comecei a minha carreira com organização residencial e venho, ao longo desses 10 anos, trabalhando em diversos outros tipos de organização. E hoje eu me encontrei na organização digital, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. E agora, com a pandemia, muita gente solicitou esse grande trabalho que está aí Sim. também começando a engatinhar aí com muita gente, mas tem se tornado essencial para as pessoas. E o que eu acho mais legal, né, Kalinka, que assim, ó, até com essas lives eu quis mostrar, eu não quis pegar aquela coisa que todo mundo está acostumado, assim, de residencial, escritório. Eu quis pegar temas diferentes para mostrar o quanto a organização ela tá na nossa vida em todas as Tudo. idades, em todos Tudo os que você sentidos. pensar tem organização, né? É verdade. Então tá. Então assim, ó, o que que é uma organização digital? É muito legal, as pessoas têm dúvidas do que é isso, porque a bagunça digital ela é muito mais fácil de esconder do que a bagunça física. A bagunça física ocupa espaços e aí acaba caindo. Se você abrir um armário, ela cai. A digital, a gente esconde ela. Então a gente usou esse tema dessa live exatamente por causa disso. Por quê? Porque você baixou o computador, desligou o celular, parece que a bagunça some. Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas o que é a bagunça digital? É você ter arquivos que não são, que não são necessários. Você simplesmente vai deixando, vai procrastinando, não vai deletando, não cria um sistema de organização digital. Então, isso é muito importante para a gente. Quantas pessoas não passaram a comprar celulares novos porque não tem espaço para guardar fotos? Quantas Uhum. pessoas, às vezes, estão fazendo uma conexão com o cliente e demora para carregar as coisas? Você vai tentar achar um arquivo para mandar para o cliente, demora muito tempo. Então, tudo isso é bagunça digital. O certo é que a tecnologia nos ajude a achar as coisas muito rápido. Então, se eu preciso de uma foto, eu rapidamente encontro. Se eu preciso de um arquivo, eu rapidamente encontro. Minhas redes sociais são sempre atualizadas. Então, isso é organização digital. Então, quando a gente fala de organização digital, é tudo que envolve dispositivos e tudo que tem a ver. Então, desde a organização do seu computador, do seu smartphone, da sua nuvem e das suas redes sociais. Então, tudo que envolve tecnologia hoje é organização digital. Uhum. Eu até fiquei esses dias, eu vi a tua live com a Gi, né, de Floripa, e assim, eu tento organizar ali os dados, as fotos, mas eu nunca tinha pensado no download. Meu, fiz uma limpa naquele dia, Eu vi que deixei você postou, zerado. marcou, muito legal. Mas são coisas simples, porque a gente tem espaço. Cada vez mais os computadores estão ficando com menos memória e a gente está começando a usar muito a nuvem. Isso porque a gente tem uma Uhum. capacidade maior e para a gente poder ter agilidade até de usar os equipamentos. Mas lixeira, downloads, é sempre a primeira pastinha que eu vou ver nos computadores dos meus clientes. É onde fica e a gente esquece. A gente esquece que tem que limpar lixeira do computador, esquece que tem que limpar o downloads, que é uma pasta temporária. As pessoas não sabem o significado da pasta downloads. A pasta downloads é uma pasta temporária para você baixar o arquivo. Usou ele, guarda na pastinha certa e depois deleta. Tem gente que tem a vida Uhum. inteira na pasta downloads.
Nossa, tinha muita coisa. E a gente acaba tendo duplo, né? Porque tu salva em algum lugar. E aí ele fica duplo. Exatamente, mas ela existe exatamente para temporalidade, né? Ela baixa ali para você poder ver qual é o lugar certo, depois tem que deletar, porque a gente esquece de deletar. Então, essa é uma dica de ouro. A gente já tá dando dicas extra sem começar as dicas. A pastinha Então, downloads ali é uma ótima lugar para você começar a sua organização digital. isso aí. Então vamos para as dicas. Primeira dica, Cá. Então, a primeira dica que eu bolei aqui para vocês, para resumir assim, é você fazer um mapeamento do que você quer organizar digitalmente. Porque não adianta você falar que você vai organizar seu computador, seu celular, sua nuvem, tudo de uma vez. Não, escolhe um dispositivo, né? Então, se você, por exemplo, está tendo dificuldade de tirar fotos do seu celular, resolve que você vai começar pela organização das fotos do seu celular. Então, determina uma coisa para se começar. Senão, isso te dá uma gasteira, você não vai querer nem começar, porque já dá um desânimo só de pensar em começar. Então, primeiro é o mapeamento do que está precisando realmente organizar digitalmente. Pode ser o computador, seus arquivos, pode ser o seu celular, por causa de fotos ou aplicativos que você não usa há anos e está ocupando espaço na memória do seu celular, ou uma nuvem que de repente você quer montar um sistema porque você está organizando a sua empresa ou está organizando as fotos da família, tudo isso. Então, escolher. Então, a primeira dica é escolher por onde você quer começar essa organização digital. Depois, a segunda dica é a gente começar, por exemplo, se eu escolher o celular, eu vou começar a tirar fotos que são duplicadas, embaçadas, cortadas, que eu tô com careta. A gente não lembra de destralhar. A gente tem isso na residencial, né, de jogar fora as coisas que a gente não tá usando, mas no digital a gente fica guardando, a gente tira 5, 6 fotos iguaizinhas, né? E a gente esquece que isso também ocupa a memória, né? Seja no computador, seja no celular, em tudo isso. Então, faz uma limpa, é um destralhe. Seria uma segunda dica para você começar a destralhar e começar a ter espaço. E aí é legal, porque se você cria um sistema, um processo, isso vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, vamos pensar, eu tenho as fotos no celular, tenho muitas. Por que você não pega, por exemplo, ó, da segunda-feira para cá, deixa eu ver se tem alguma foto ali que eu já usei. Às vezes a gente grava o quê? Print de tela. É o que mais tem no celular das pessoas. Porque a gente acha uma coisa legal, a gente printa a tela. A gente acha uma coisa legal na rua, a gente tira foto. Só que é arquivos temporários, porque a gente vai pegar a informação, vai colocar ela no lugar correto para que a gente tenha sempre que precisar buscar, mas ela não pode ficar na câmera do celular, porque ela está sendo inutilizada. Então, você tem que montar esse processo de o que você vai fazer com aquela foto. No computador, por exemplo, às vezes a gente abre um documento de texto, aí começa, aí vai fazer outra coisa, esquece e o arquivo fica lá. Aí você vai abrir o arquivo, não tem nada, só tem um título, porque você teve uma ideia, começou a escrever, ou seja, tem vários arquivos em branco, às vezes nem renomeou. Quantos arquivos você não tem? Ó, falando com você que está me ouvindo aí. Com arquivos assim, sem nome. Você começou a abrir um arquivo, não nomeou, fechou e está lá. Ou um nome que não sabe o que tem dentro, né? Exatamente. E aí vai uma dica extra. Quando você abre um documento, você já coloca um nome que seja intuitivo, que você vai encontrar, porque o digital tem essa facilidade. No físico, é difícil a gente, às vezes, encontrar a coisa se a gente não determina a casa certinha. No digital, a busca nos ajuda a encontrar os arquivos que a gente precisa. Mas ele tem que ser muito bem nomeado. Tem que ser muito intuitivo. Eu vou procurar como? Se eu estou fazendo um post para a rede social, por que eu escrevo post para a rede social e falo a semana que estou usando, ou o assunto? Porque na hora da busca vai ficar mais fácil. Eu estou fazendo, por exemplo, um contrato para uma cliente. Escreve contrato, nome da cliente. Porque aí fica mais fácil de você encontrar esse arquivo. Então, os nomes dos arquivos digitais, eles têm que ser muito intuitivos. Você não tem que pensar para procurar. É só digitar uma palavra-chave e você encontra. Então, a gente deu a primeira dica, que é escolher o dispositivo que você quer organizar digitalmente. E a segunda dica, tirar o que é lixo daquilo. Então, a gente falou do computador, que você já fez muito bem, né? Você postou lá. Lixeira e download são as pastas que mais a gente esquece. Depois você começa, a pastinha dos meus arquivos, as pastinhas das minhas fotos. Vai uma coisa de cada vez, tá, gente? Não tenta fazer tudo de uma vez, porque isso dá um desgaste enorme e você acaba desistindo. Eu queria voltar um pouquinho ali a hora que tu falasse das fotos, né? Eu gosto muito de fazer organização de foto, tanto digital como física, né? Principalmente porque eu faço os álbuns de scrapbook, enfim. E aí, quando a gente pega fotografia de viagem, a gente vê, assim, digamos, 50 fotos parecidas. Sim, Né? Então, você idênticas. tem... assim que tu volta de viagem, é o melhor momento para fazer aquilo. Tá Eu costumo fresquinho, né? estar fresco, sabe onde é que foi aquilo, né? Sabe uma sequência.
Então eu costumo separar pelos dias, né? Viagem tais dias, e eu já elimino aquele monte de foto que você com a mão assim, com a mão assado, e aí já Às vezes é reduz uma olhadinha muito. do lado, uma olhadinha tal. E assim, por mais que a gente tente, mesmo com o digital, antigamente a gente tirava com a câmera, a gente tirava mais uma para garantir que saiu, né? Com o celular, você vê se a foto ficou boa. Então, às vezes, na própria hora de tirar a foto, Já tirou apaga, né? três, uma tá legal e as outras duas pode se deletar, já deleta na hora. Que aí você não perde tempo, né? Então, muita coisa acontece assim. Se você criar esse sistema simples e fácil, fica mais fácil para você garantir as suas fotos. Eu sou mãe, eu tiro fotos mil e uma da minha filha. Tiro foto dela assim, assado, babá. E é difícil a gente deletar, porque a gente acha tudo bonitinho. Eu sei como é. É, mas ela é linda mesmo. Ai, ai. E tá enorme, né? A gente vê, digamos, a cada um ano, e quando vê, já cresce muito É, rápido, né? ela já tá com 2 aninhos, então assim, né? Cabelinho crescendo, agora ela já sabe falar, então ela tá. É brava. Quando a gente faz umas coisas que ela não gosta, ela já faz carinha de feia. Eu acho tão bonitinha ela fazendo carinha de brava com a Aí gente. bate. Ai, ai. É, eu acho que essa questão das fotos é um hábito, né, Cá? Se a gente começasse pelas fotos e passasse isso para os arquivos, né, o Word, Excel, enfim, e depois é bem isso que tu falasse, assim, de já pagar na hora, não deixar para ir acumulando, porque depois o serviço é dobrado, né? É, não, se você cria um processo, e isso é legal, assim, ó, é uma dica de ouro também para as pessoas. É, a gente tem muito arquivo digital, então talvez você não vai ter a sua vida digital. Eu levo, às vezes, meses para organizar um arquivo de um cliente meu, porque eu tenho uma vida inteira dele para organizar digitalmente. Mas se você começar a partir de hoje, terminou aqui a nossa live, minha coisa de começar a criar um processo e daqui em diante começar a fazer, você vai voltando vários dias e vai fazendo um pouquinho de um passado e vai vindo, mas aí você já criou um processo. Isso é o mais importante. Uhum. Quando você cria um processo, as coisas vão ficando mais fáceis, mais intuitivas. Então, a partir de hoje, começa a criar um processo. Tirei umas fotos. Começa a perceber que tipo de foto você tira, que fotos você guarda, se você já tem pastas determinadas. Eu, por exemplo, tiro muita foto de cliente, eu tiro foto da minha casa para poder fazer posts nas redes sociais. Então, eu já tenho categorias base que eu vou seguindo. Então, isso é muito legal da gente perceber quais são o costume mesmo, né? E isso é muito particular de cada um, Gi. Tem gente que tira foto de uma coisa Sim. que outra não tiraria. Tem gente que tem um smartphone melhor que o outro. Tem gente que tem vários, né? Então, mapeia aí quais são os dispositivos que hoje você tem, por onde você quer começar, começa a criar esse processinho e aí você vai replicando o mesmo processinho que você fez no celular, faz no computador, faz no tablet, faz nas redes sociais, que é sempre assim, a primeira base, ver o que tá lá, tirar o que é lixo, excluir, sem dó nem piedade, desapega mesmo das coisas que não fazem mais sentido. Às vezes tem arquivo da escola que você fez há anos atrás, você ainda guarda. Eu tenho ainda meu TCC, então assim, você vai vendo o que é legal guardar, de repente como Uhum. lembrança, tal, ou o que não é. Porque isso é o mais importante, é você ter arquivos que realmente você usem e funcionam, né? Tem que Uhum. ter aqueles arquivos que você acha. Tem gente que demora quase 3 horas para encontrar um arquivo no computador. Isso é surreal. Você tem que a pessoa mandar, tipo, eu preciso de um contrato. Você já vai, digita ali, já encontra, já faz fácil, tem que ser intuitivo. Sim. Então tá, então a gente falou do mapear, né? O destralhar, e aí vamos Isso. para a terceira dica, então. Aí vem a parte mais fácil, que é categorizar. O que é categorizar? Uhum. Eu vou explicar como é que funciona a minha organização digital com os meus clientes. Um dos primeiros passos, a gente faz o quê? A gente faz o que a gente chama de taxonomia. Você já ouviu falar desse termo? Ouvi Seria na tua live nas com a Gi. fotos. Oi? Ouvi na tua live com a Gi. Então, taxonomia é você determinar pastas base para organização digital ou para organização de fotos. No caso das fotos, ano, mês, evento, que é como a gente categoriza, né? Através da ordem cronológica. Mas os arquivos, Uhum. geralmente, a Kalinka, o que a Kalinka tem? Ah, a Kalinka tem o blog e o canal, então eu tenho uma pastinha de blog e canal. Eu tenho todo mundo deve ter essa pasta, financeiro, né? Todo mundo tem o financeiro, Uhum. uma pastinha onde você guarda comprovantes, onde você guarda planilhas, seja da empresa ou seja de organização pessoal mesmo, o que entra, quais são seus gastos, todos esses controles. São pastas bases, eu crio isso com o meu cliente, então isso é muito importante e é surreal como eles ficam impressionados quando a gente começa a criar, eu chamo de mapa da vida. Por quê? Nada mais Uhum. é do que tudo que envolve a vida dele e a gente vai organizar agora os arquivinhos.
Isso serve tanto para organização digital como para organização física, de documentos. Você vê o que realmente, quais são os arquivos que você está sempre usando, recorrentes. A gente sempre tem uma pasta financeira, tem uma parte na empresa tem a parte administrativa, a parte de marketing, né? Fazer, de repente, os posts para rede social. Guarda em pastas que tenham nomes também intuitivos. Então, a terceira dica é categorizar. É você já criar essas bases, porque aí você já sabe o que você vai organizar, já tirou o que é lixo, e aí você vai colocando nas pastinhas corretas. E se você fizer esse sistema sempre, nunca vai voltar a estar desorganizado. E aí você vai pegando os antigos e vai já colocando nessas novas categorias que você criou. Então, a taxonomia é esse mapinha da sua vida, que são as pastas principais. E a minha dica é não criar muitas. Tem gente que tem milhões de pastas, e aí você vai entrar numa pasta, tem um arquivo. A minha sugestão para quem vai fazer organização é assim, tem 3 arquivos da mesma categoria, cria-se uma pasta. Não cria-se uma pasta para um arquivo, tá? O arquivo ele fica solto até ele ter uma casinha. É que nem, por exemplo, a gente tem uma calça jeans, e aí você só tem uma. Aí você põe num cabidinho. Aí você começou a ter muitas. Aí você pode pôr num calceiro. É mais ou menos essa analogia que a gente tem que fazer com os arquivos. Se eu tenho um tipo de arquivo, ele fica fora na pastinha para eu poder saber que ele tem aquela categoria. Começou a ter 3 arquivos, por exemplo, eu tenho um contrato, tá fora. Se eu comecei a ter 3 contratos clientes, eu já crio uma pastinha. Contratos clientes. E aí vai começando a organizar de maneira mais intuitiva, mais fácil, sem ter aquele monte de arquivo inútil, né? Porque eles ficam meio escondidos dentro das pastas, dos arquivos que você não usa, né? E deixa até eu tirar uma dúvida contigo, o que que tu acha, assim, é claro que vai sempre depender da pessoa, né? Mas, por exemplo, pastas com subpastas, digamos assim, Gisele PO, aí ali tem contrato, fotos de tal coisa, ou só cliente tal, então é uma subpasta, ou tu achas que intuitivamente para ti funciona melhor já criar a pasta mesmo e deixar esses nomes separados? Não, então, a taxonomia, ela é baseada em mais ou menos 5 a no máximo 10 pastas principais. São pastas bases principais. Dentro das pastas vão ter as subcategorias. Isso é evidente. Por exemplo, se você criou a subpasta da empresa da GI, você vai ter a parte de marketing da GI, vai ter a parte administrativa da GI. De repente, no marketing, você coloca, não sei como é que você, pelo nome do cliente ou pelo ano do cliente. Isso vai depender de cada pessoa, por isso que é bem particular de cada um. Como você lembra do cliente? Você lembra pelo cliente pelo nome ou pelo ano que você atendeu? Então tem muito disso. Eu gosto muito de começar sempre pelo ano, acho que fica mais organizado. Eu coloco o ano e o nome do lado. Então, o que não pode acontecer, a gente tem aí um teste para você fazer. Se você começa a dar muitos cliques, aí tá errado. Você tem que encontrar um arquivo com mais rapidez. Então, o arquivo você tem que dar o mínimo de cliques possíveis. Então, se tem uma categoria ali que no meio você criou uma pasta que não faz sentido, aí não tem problema. Então, por exemplo, você tem, de repente, pasta por ano, mas você num ano não teve quase nenhum cliente. Então, tem 3 clientes numa pasta só, talvez não faça sentido criar por ano. Mas se de repente você tem mais, um a cada mês ou 2 a cada mês, aí tem um volume grande, aí é legal colocar por ano, de repente até por mês, né? Então vai depender muito do que você tem, do fluxo de documentos que você tem para você poder organizar. Mas é uma dica legal também. É muito particular de cada um, mas tem que ser intuitivo. E nossa função, pelo menos a minha como organizadora digital, é facilitar a vida para que ele encontre o arquivo de uma forma fácil. O que eles não sabem é por onde começar. Tá, eu tenho vários arquivos. E aí a taxonomia é sempre a base para a gente começar e achar a casinha. Porque senão a gente vai ter muitas casas. É que nem a gente tem por exemplo, no armário. Você sabe que as roupas têm que ir no armário. Se eu crio a casinha onde tem que ir aqueles arquivos, ele já sabe que intuitivamente vai para aquela casinha. Então é mais ou menos assim que funciona também no digital. Então a pasta seria, digamos, financeiro, e dentro tem subpastas dividindo esse setor financeiro. Isso pode E ser assim, por ano ou por tipo de conta, como você acha mais intuitivo para você. Perfeito, é isso. A pasta financeiro, ela é. Aí, o que pode acontecer? De repente, você tem uma planilha fora dessas pastas que mostra o geral, de repente, dos gastos da casa e do gasto da empresa. E aí você tem uma separada só com as contas de casa e uma só com as contas da empresa. Então, aí são vários. Aí vai depender muito de como você costuma procurar e como você costuma criar o seu processo. Por isso que é legal a gente primeiro destralhar, tirar o que é lixo, porque aí a gente percebe o que realmente a gente quer guardar, o que realmente funciona para que a gente possa organizar. Senão a gente vai começar a organizar um monte de coisa que é lixo e aí a gente está perdendo tempo à toa, né? Isso é o principal.
Então, assim, voltando, a gente fez essa dica número 3 aí, que é categorizar, né? E a gente ainda já deu uma dica extra, que é a questão de nomear o arquivo, né? Tu quer falar um pouquinho sobre Corretamente, isso? exatamente. Porque, de repente, às vezes tu coloca lá, sei lá, contato no nome do arquivo. Na rapidez, ou então, às vezes, salva aquela primeira frase que está no É, o texto, pessoal né? às vezes salva com número, com essas coisas, é difícil de encontrar. Então, a minha dica é sempre colocar nomes intuitivos. Por exemplo, eu geralmente abro muito documento de texto para escrever um post. E o post é sobre tal assunto. Ah, post organização de cozinha. Qual é o nome que eu vou dar para esse arquivo? Post organização de cozinha. O que eu ainda posso acrescentar nessa nomenclatura? É um post para rede social? É um post para blog? Então, quanto mais a gente colocar, melhor é possível. Uma dica que eu dou aqui é fazer a nomenclatura sempre com hífen ou com underline. Por quê? Os espaços que a gente deixa nos nomes dos arquivos, eles ocupam espaço na memória. Então, isso aqui é uma dica de ouro também. Kalinka, ocupa muito espaço? Não. Mas ele já ajuda. Então, quando eu vou nomear todas as pastas, elas ficam organizadas. Na hora que você coloca para visualizar, elas ficam todas super bonitinhas, porque eu uso o underline e o hífen como padrão. Então, para padronizar as nomenclaturas, também é importante, Gi. O que já aconteceu com pastas de fotos de clientes meus? Uma pasta estava escrito aniversário, na outra estava Niver, a outra Happy Birthday. Então, cada uma estava com um nome diferente. Vamos Sim. padronizar. Vamos usar Niver? Vamos usar aniversário? O que nós vamos usar? Um estava Merry Christmas, o outro Natal. Não, vamos padronizar, né? Então, isso é legal também Uhum. a gente levar em conta, né? Padronizar direitinho. E essa é uma dica de ouro. A nomenclatura é o que faz você encontrar o arquivo com muito mais facilidade. A gente usa o computador nos ajuda na busca exatamente, mas a gente tem que ajudar ele também. Então, às vezes você fala assim, depois eu nomeio. Não, nomeia na hora que você abre o arquivo. Isso é muito importante. E com relação às fotos, por exemplo, tu colocasse lá aniversário da Gisele, 40 anos. Aí dentro tem lá 10 fotos. Essas fotos tu também nomeia? Não, aí a dica de ouro, não se nomeia fotos. Quando Uhum. você sabe. Por quê? O que acontece? Quando você baixa fotos do celular, fotos da máquina fotográfica, elas vão com um código. Esse Tá. código é o que mostra se a foto foi tirada em tal dia, qual foi o ano. Ela tem informações importantíssimas. O certo é que Uhum. quando você baixar fotos, por exemplo, eu fui para uma viagem para Salvador. Cheguei no meu computador, baixei. Eu já crio a pasta e eu costumo fazer da seguinte maneira: eu coloco a data, sempre o ano, o mês, o dia e o nome do evento. Então, se eu fui, por exemplo, 2020, dia 10, dia 8, viagem em Salvador, crio essa pastinha e pego as fotos e salvo todas nela. Eu não renomeio foto, porque isso tira as características principais da foto. Isso é uma informação muito importante, porque eu pego muita foto que estão renomeadas. E aí você vai tentar achar a data Tá, correta, elas já foram alteradas, então você não encontra com facilidade. tá, mas se eu quiser usar essa foto, por exemplo, num blog, e aí eu tiro ela e coloco em outro lugar e renomeio, porque daí quando ela sobe, o Google também Então, consegue puxar, né? isso, esse é o processo. Por exemplo, você vai usar essa. Primeiro, a gente está falando de organização das fotos que vão ficar. O que você vai fazer? Fazer uma cópia Sim. dessa foto, vai renomear, subir no seu arquivo do blog, porque isso é dica de SEO para você ser encontrado por Então, aquela foto, poder ver, mas você não vai precisar mais daquela foto nomeada, você joga no lixo. Não vai salvar tá. mais essa foto, porque você já tem essa foto. Uhum. Então, assim, senão você Entendi. começa a criar um monte de arquivos duplicados sem necessidade. O que era o interesse de você copiar a foto? Para você criar uma time, né? Uma nomenclatura correta para ser tagueada no Google. E isso é importante. Então, todas as fotos Tá. que você sobe, e tem muita gente que não sabe disso, né, Gi? Tem muita gente que não nomeia a foto, sobe imagem 342 na internet. E isso não ajuda você a ser bem ranqueado no Google. Quando você sobe uma foto num blog, quando você sobe um vídeo no YouTube, você tem que renomear com palavras-chave para ser encontrado. Uhum. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É muita É, informação, né? é muita informação, né? Mas a gente tem um tempinho ainda, Cá. Tu quer deixar assim? Eu vou já pedir para as pessoas te seguirem, porque teu blog também tem muita informação legal, né? E tu tem alguma dica de mais, assim, além de você, quem que comenta bastante sobre o mundo digital, ou um livro, ou nas redes sociais, quem que dá dicas? Tu tem alguém assim também para indicar? Tenho sim. Eu tenho a Gabriela Brasil, que é uma das referências em organização digital. Foi a primeira pessoa, ela tem um curso online. Quem quiser saber mais sobre o curso dela também tem lá no meu blog, pode ir lá.
E tem a Isabela Cardoso, que também fez um curso de organização digital. Então, são as minhas duas amigas e referências que também estão no universo da organização digital. Elas têm cursos para quem quer aprender. Mas tem gente que não quer aprender, quer que alguém faça por você. Então, eu tenho uma consultoria de organização pessoal em que entra a organização digital. Então, se alguém quer aprender a se organizar digital, quer começar a organizar os próprios arquivos digital, pode contar com a minha consultoria, que a gente vai começar a mapear do zero, o que você precisa organizar, como é que a gente vai começar, porque é muita coisa assim. A Folha tá falando aqui, fiquei perdida, é muita coisa. Sim, eu, por exemplo, eu acabei de atender uma cliente que eu tive que organizar 3 nuvens dela, que era o Drive, o Dropbox e o iCloud. Eu tive que organizar o Evernote e o Trello dela e ainda organizar fotos. Então, era vários sisteminhas, então é muita coisa para se organizar. Então, a gente tem que ver qual que é a sua necessidade agora. Ah, não, Camila, eu preciso organizar minhas fotos. Eu organizei também de uma cliente agora, que eram as fotos da filha dela. São 4 anos de fotos da filha dela. Então, a gente organizou ali, tudo bonitinho, criou categorias. Então, é muito tempo de vida para você organizar os arquivos. E não tinha organização nenhuma, não tinha sistemas. E a gente montou esses sistemas para que, a partir de agora, ela consiga organizar as fotos. Quando você cria essa base, é o que funciona, né? E aí você começa a criar essa categorização, começa a criar esse sistema e fica mais fácil, porque às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Então, às vezes você vai fazer um curso e não tem essa resposta, né? Você vai saber lá como fazer, mas e por onde eu começo? E cada uma de nós, tanto a Gabi como eu, como a Isa, cada uma tem o seu sistema de organização, né? E é legal para a gente poder entender a metodologia de cada uma, de como organiza e tal. E eu tenho aulas bônus no curso das duas, né? No curso da Gabi, eu ensino como organizar o smartphone e no curso da Isa, eu ensino como organizar o seu feed do Instagram, as suas postagens nas redes sociais. Então, é bem legal, porque envolve bastante coisa, tem muito assunto aí de organização digital rolando. É isso mesmo. Eu tirei um pouquinho ali, desativei os comentários para a gente fazer a nossa fotinho. Vamos lá, então. Por favor, te imitar. Olha lá. Tirei o ratinho! Você tirou? Nossa, deixa eu tirar aqui também. Deixa lá. Então, vamos lá. Aí. Deixa eu ativar. Voltei. E se alguém tem algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Pergunte agora o cálice para sempre. Aproveita porque a pessoa... O pessoal costuma perguntar quais os aplicativos que você usa e tal. Então, ó, convido vocês a visitarem meu canal do YouTube. Lá eu mostro qual agenda eu uso para organizar a minha agenda digital, que é o Google. Eu falo como eu uso o Trello. Eu dou dicas de como eu organizo meus arquivos. Então, tem bastante vídeo lá no canal do YouTube, falando também sobre organização digital. Então, porque numa live dessa a gente não consegue dar tantas dicas de aplicativo. E uma coisa legal, Gi, aplicativos, a gente tem inúmeras ferramentas, muitas. Então, eu gosto de aprender e eu gosto de dar sugestões para clientes. Tem clientes que gostam de ferramentas digitais e tem clientes que gostam de ferramentas analógicas. Então, a organização pessoal envolve tanto ferramentas digitais como analógicas. E tem sempre uma que funciona para você. Então, se você está desorganizado e acha que não tem solução, é porque você não encontrou a ferramenta correta para começar a sua organização. Quando você encontrar, seja um aplicativo ou seja uma ferramenta analógica, como uma agenda, um planner, você vai conseguir se organizar. Porque aí vai ser uma ferramenta que tem a ver com o seu perfil. Isso é muito legal. É como a gente fala da organização residencial, né? A gente não vai lá dobrar uma roupinha e colocar. Porque se você não, aquele sistema não tiver uma lógica para você, não funcionar para você, não adiantou nada o meu serviço. No mundo digital não é diferente. Tu tem que achar o teu caminho, aquilo que faz uma lógica para ti, que funciona aquele sistema para ti, né? E o que eu achei muito legal é que seu trabalho tu consegue fazer daí e a pessoa com o computador, por exemplo, aqui em Joinville, né? Tu consegue entrar eu faço atendimento. Eu uso um aplicativo chamado TeamView, que eu faço atendimento remoto. Ou seja, eu entro no seu computador aí e consigo acessar, você consegue ver o que eu estou fazendo, a gente consegue conversar. Eu já fiz, inclusive, atendimentos assim com empresas, né? Uma indústria que eu fiz organização do departamento de marketing, da organização digital dos arquivos do departamento de marketing, tudo remotamente. Então, com a pandemia, isso ficou muito mais fácil, né? Porque todo mundo está ali no digital e isso é uma tendência, né? Você atender da onde quer que você esteja. Como são poucas profissionais que oferecem esse tipo de serviço, é ainda muito mais difícil. Mas ele é possível, às vezes a gente organiza em nuvem, às vezes a gente precisa estar acessando o computador. Principalmente empresas, né? Que precisa estar ali, alguém vendo o que você está fazendo, tem que ser em horário comercial, tudo isso. Então, tem uma série de regras.
tem sigilo. Eu mexo em documentos, às vezes, sigilosos, como parte financeira, esse tipo de coisa. Então, tem toda uma preocupação de como organizar os arquivos e também esse cuidado com os acessos, porque tem um contrato, tem um termo que você me autoriza a usar, porque eu uso senhas dos clientes, né? Para poder acessar, para poder organizar. E tudo isso é sigiloso, né? Então, é um trabalho bem minucioso, mas é muito gostoso de fazer. Eu adoro organizar. E para finalizar, assim, tu falasse ali da questão do sigiloso, eu me lembrei da questão das senhas, né? O quanto a gente se perde com as senhas, porque para um lugar tu precisa botar uma letra maiúscula, na outra tem que ter um número, na outra... então tu também tem que ter uma lógica para tentar usar essas senhas de uma Isso é maneira uma, que fique fácil, né? Um dos serviços que eu ofereço, por exemplo, para clientes é um mapeamento de senhas. Porque muitas vezes a gente está entrando no aplicativo, a gente não lembra que senha a gente colocou. E também tem aplicativos que você consegue salvar senhas específicas, mas tem gente que não se adequa. Eu, por exemplo, não gosto também. Meu marido usa muito, ele é programador, o Password, que você salva várias senhas diferentes. E eu não, eu ensino inclusive os meus clientes a bolarem senhas que sejam fáceis de lembrar para você, mas não para quem qualquer hack vai fazer. Tem alguns joguinhos que você mexe, que você brinca para você fazer senhas. Uma coisa interessante lembrar, é legal você estar sempre alterando as senhas, sim. A cada 6 meses, faz alteração de todas as suas senhas. Não use a mesma senha para vários lugares diferentes, porque se o hack pega uma senha, ele consegue acessar vários dispositivos, né? Então, todo cuidado com essa parte sigilosa. O que acontece com os meus clientes? Muitos clientes passam senhas para mim. Geralmente, a minha orientação é, após eu terminar o trabalho, mude a senha. Por mais que tenha essa confiança em mim, é interessante que se mude a senha, porque eu já acabei o meu trabalho, né? Então é legal você mudar. E eu dou dicas exatamente de como usar as senhas, de como colocar, para ficar fácil, porque é muita senha e muita coisa para você acessar. Então, É muita, muita senha e tem umas senhas que são bobas de lojas e coisas assim, que tu acaba usando igual, para, digamos, para a loja, eu usava uma sempre para as mesmas, né? E depois que eu fui me tocando assim, que se alguém entrar em uma loja, consegue pegar tudo, né? Então e eu faz, também faço. e faz compras. Então, assim, muitos dos problemas que tem de vazamento de informações em sites, se tem um vazamento, se você descobre e tal, o Google, por exemplo, ele mostra se alguém está tentando acessar a sua conta. Você recebe um e-mail da pessoa. Então, até nessa parte, quando eu vou acessar a conta de um cliente meu, ele precisa estar sabendo que naquele horário eu estou acessando para que ele diga que sou eu que estou acessando, porque pode estar alguém ranqueando aquela conta, aquilo tudo. Então, é importante a gente ter esse controle das nossas senhas, fazer periodicamente a mudança dessas senhas, né? E criar um padrão para que você lembre, mas que outras pessoas não fiquem. Muita gente usa data de aniversário, data de casamento. Isso é o óbvio. Se a pessoa tem seus Nome do dados, filho. nome do filho, é básico. Então, a pessoa vai tentar. Então, tem que ser uma coisa que seja intuitiva para você, mas não para quem. Coisas óbvias não são legais para colocar em senha. Então, vamos pensar dessa forma, né? Isso aí. Cá, chegamos ao final. Nossa, eu tenho Foi que te tão agradecer de novo. Muito, muito, muito obrigada. Nos veremos em novembro? Vamos nos ver. Você vai estar aqui em São Paulo? Oh, Então, beleza, a gente se vê. Agora o Instagram tá deixando mais de 1 hora, você sabia disso? mas não para todo mundo? Então, tem várias pessoas que já estão conseguindo fazer mais de 1 hora. Já teve 2 lives essa semana que a gente passou da 1 hora. Então, depois você vai fazer uma maratona só de várias lives de mais de 1 hora. Isso. Eu quis fazer essa mais curtinha, porque também, como era a semana toda, né? E daí tem que incluir as outras atividades aí de todo mundo, né? Eu sabia que outubro era um mês que muita gente estava com muita coisa por ser o mês do personal organizer, né? Semana que Então, vem assim, já ficou... começa, então tá na correria. É isso aí, mas te agradeço muito, agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente, né? E se achar que o tema foi legal, né, mandem para os amigos assistir, porque é uma informação importante para todo mundo, né? E se tiverem qualquer dúvida, podem mandar na minha rede, mandar pra Gi também, a gente faz aí um bem bolado. Se tiver muita pergunta aí, a gente bola uma outra live pra gente tirar dúvidas, fazer só um aulão sobre isso. Fiquem à vontade. Organização digital é um tema novo, né? Muito mais novo do que personal organizer. Se personal organizer já é novo, imagine digital, né? Então, e é importante. Com a pandemia, a gente percebeu que as pessoas não têm nenhum sistema de organização digital nas casas. Então, isso é tendência de mercado. Então, vamos aí, vamos organizar a nossa vida digital. Valeu, então. Um beijo, cá. Obrigada pelo convite, Gi, adorei. É sempre bom estar com você.
Valeu, tchau. Tchau, gente. Gente, então, finalizando mais uma live, agradecer vocês que ficaram aqui comigo, né, por mais essa meia horinha. E lembrando que amanhã, sexta-feira, teremos às 9 horas da manhã a live com a Andréia Monteiro, como tirar os sonhos do papel. E às 9 da noite, com o Karan, abordagem integral para desenvolver a inteligência emocional. Então, amanhã as lives se encerram, eu espero vocês lá. Tá bom? Tchau, tchau.